Por mais de 3 bilhões de anos, a nossa Terra tem visto a ascensão e a queda de espécies. Ocupantes temporários de um mundo em mudança. Os vencedores desenvolvem traços novos e os perdedores tornam-se extintos. E então, há cerca de 5 milhões de anos, surgiu um animal cuja vida foi modelada pelo pensamento, bem como pelo instinto. E a mente dessa criatura se expandiu, evoluiu para um novo ser radical, um ser humano. Mas como eles tornaram-se nós? Somente conhecendo-os, podemos conhecer verdadeiramente a nós mesmos e responder à pergunta mais importante de todas. Humanos. Quem somos nós? O nascimento da mente humana. Distribuição sinapse. Primeiro ato. Preparando o palco. Nós achamos que sabemos quem somos. Homo sapiens, a espécie mais inteligente e versátil da Terra. Muita coisa em nós é diferente dos outros animais. Nossa música, nosso movimento, nossas habilidades, nossas vozes e palavras. Somos espertos o bastante para viver em qualquer lugar do planeta Terra e até para sonhar com viagens a outros mundos. Mas como isso aconteceu? Por que somos tão singulares? Cientistas começaram a desvendar o mistério. É uma história que começa na África, há mais de 3 milhões de anos. As selvas da África estão cheias de macacos primitivos. Seres que andam sobre 4 membros. Ninguém os chamaria de seres humanos. Mas há feras novas na área. Macacos que andam sobre apenas 2 pernas. Esta criatura nos dá um indício do nosso parentesco. E a espécie mais conhecida vem da África do Sul. Aqui ao meu lado direito está um antigo parente do ser humano chamado Australopithecus africanus, que viveu há cerca de 3 milhões de anos. Como podem ver, o nosso Australopithecus está de pé e tem as proporções do corpo bem primitivas, com braços relativamente longos e pernas relativamente curtas. Esta é uma razão pela qual é muito comum que paleontólogos chamem estes seres humanos primitivos de macacos bípedes. Os cientistas chamam isso de bipedismo. Começa com uma única família de macacos que carrega uma nova mutação genética. Genes que permitem que eles andem de um novo jeito. E floresçam. A evolução não é uma coisa que acontece por demanda. A evolução é um processo de seleção entre variações que surgem espontaneamente e sem uma razão particular. O andar em pé começa por acaso. Mas ficar em pé é melhor para sobreviver. Se torna uma vantagem. Os cientistas chamam isso de seleção natural. Mas por que andar em 2 pés ajuda tanto? A resposta pode estar no clima. Outrora, a África era um lugar muito diferente. Não havia o deserto do Saara, nem a planície do Serengeti. Apenas florestas densas. Um paraíso para quem vive em árvores.
Mas há 5 milhões de anos, começou uma era de resfriamento global. Uma era do gelo na Antártida. E as geleiras arrastaram-se para o norte, roubando umidade dos oceanos e das nuvens. A África seca. Aquelas selvas impenetráveis viram florestas, bosques e planícies. Mas esse desastre não impede os homens macacos. Longe disso. Pistas para o seu sucesso podem ser encontradas na África do Sul, em seus ossos fossilizados. Lee Berger é um paleoantropólogo, um especialista dos macacos que viraram os primeiros ancestrais dos seres humanos. Se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar uns 3 milhões de anos, o meio ambiente em que nossos pequenos australopitecos viviam não seria muito diferente do que se vê à minha volta agora. Floresta partida, uma floresta mais densa, umas árvores muito grandes, mais arbustos muito densos e muita água no leito do rio. Nossos homens macacos passariam os dias se deslocando nesse meio ambiente, colhendo frutas das árvores, retirando coisas comestíveis do solo. Essa é a história da evolução humana. Adaptabilidade em muitos lugares diferentes. Os australopitecines podem andar de um pequeno grupo de árvores até outro. Eles são altos o bastante para ver o perigo por cima da vegetação. Estes esquisitos foram os sobreviventes. Mas a maior parte dos andarilhos, sobre 4 membros, não se adaptou. O encolhimento das florestas reduziu seu suprimento de comida e os deixou expostos aos predadores velozes nos limites da floresta. Muitos foram extintos. Os australopitecines tomaram florestas no leste e no sul da África. Foi um golpe de sorte na loteria da evolução. E em 2,5 milhões de anos, há 4 espécies diferentes desses macacos em pé, se balançando e desfilando pela África. Nossos corpos detêm a mesma característica. Braços para balançar. Pernas compridas para correr. Mas o trabalho de reengenharia da natureza nos deixou com muitas dores. Nós temos pés chatos, joelhos que se torcem, costas doloridas e todo um legado disso, de pegar um esqueleto essencialmente quadrúpede, um esqueleto de 4 pernas e deixá-lo de pé. Sentimos dores, logo existimos. Mas um novo jeito de andar levou a um novo jeito de pensar. Os fundamentos básicos sobre o que nos torna humanos, o que nos torna fundamentalmente diferentes de todos os outros animais neste planeta, incluindo os nossos parentes próximos, os macacos, tiveram seus fundamentos nesses australopitecines. Quando andamos sobre 2 pernas, quando olhamos para o mundo como um objeto tridimensional a ser manipulado e usado, abrimos um mundo para nós a que nenhum outro animal poderia ter acesso do jeito que nós podemos ter. Ficando em pé em cima do capim, os homens macacos encontraram um mundo totalmente diferente de seu lar florestal. Mas eles perceberam isso? Seus cérebros não ficaram maiores. São do mesmo tamanho que o de um chimpanzé. Eles têm apenas 1/3 do tamanho do nosso. Mas às vezes,
Tamanho não é tudo. Na minha mão eu tenho o cérebro de um australopithecine e estamos tentando entender qual é a diferença entre este cérebro de australopithecine e o do chimpanzé. Esta área é uma pista-chave. Ela mudou para a parte de trás do crânio, deixando mais espaço na frente para o cérebro lidar com problemas novos. Isso permitiria ao animal reconhecer melhor os rostos, ter comportamentos sociais complexos, definir locais de alimentação, fontes de água. Na verdade, ele está expandindo a sua adaptação ambiental. As regras são claras e cruéis. Usar a inteligência para ir a campo e comer rápido antes que alguma coisa o coma. Eles deviam estar em perigo constante. Então, uma das coisas que eu acho que deve ter sido importante foi reconhecer os sinais da natureza, aprender o que querem dizer os rastros no solo, manchas de sangue, vegetação partida, etc, etc. E isso parece ser uma coisa que os macacos pequenos e os grandes são totalmente cegos. Foi assim que nós começamos. Um punhado de mutantes genéticos se deslocando de suas árvores pelas planícies abertas. Uma aventura arriscada que leva a um novo tipo de cérebro em um novo tipo de corpo. E isto é apenas o início da história humana. Segundo ato, os primeiros inventores. Os australopithecines florescem na África há 2,5 milhões de anos. Um traço vencedor, nada ruim. Mas então os homens macacos começam a morrer. E, de novo, eles podem culpar o clima. A crise é causada pelo resfriamento global. O Polo Norte congela pela primeira vez. Um novo ciclo de eras do gelo está começando. Para os macacos andarilhos da África, isto é um desastre. De novo na África, as florestas diminuem e os capinzais crescem. Para os australopithecines, atravessar os longos campos significa passar pelo corredor polonês de predadores famintos. Eles precisam de comida, mas eles são a comida. O desafio é antigo. Evoluir ou morrer. Felizmente aparece uma nova mutação entre os homens macacos. E surgem criaturas com dentes e presas imensas. Elas comem castanhas e raízes duras. Este vegetariano durão, chamado robustus, é estudado pelo paleoantropólogo Rick Potts. O que temos aqui com o Robustus australopithecine é o que eu gosto de chamar de a máquina de mastigar na história de nossa família. Esta é uma espécie muito bem sucedida que tinha jeito para se adaptar às mudanças climáticas da época, a secagem da savana africana. Era uma criatura adaptada à savana, um especialista em habitat, mas muito bem sucedido nos meio ambientes daquela época. Eras do gelo fizeram da África uma montanha-russa de séculos secos e úmidos. Fica difícil a vida para os comedores de raízes quando as plantas morrem. E após 1 milhão de anos, os robustos descobrem que se especializaram na comida errada. Eles morrem. Um beco sem saída evolutivo. Mas, por sorte, há mais de um jeito de evoluir para um homem macaco melhor. Quando os meio-ambientes mudam, há duas estratégias que podem ser usadas para a evolução dos animais.
Uma é virar um especialista, se adaptar a uma faixa estreita e específica de habitats e condições, como a maioria das espécies hoje. O segundo modo é virar um generalista, que é expandir as opções da sua linhagem, diversificar o seu comportamento e ser capaz de viver em uma grande variedade de ambientes. Essa também foi uma estratégia bem-sucedida e importante, principalmente na evolução humana. Ao mesmo tempo, uma outra espécie de australopitecinos está surgindo. Os generalistas, capazes de adicionar carne às suas refeições, seja fresca ou podre. Esta nova dieta transforma a África em um buffet aberto, chova ou faça sol. Comer carne muda tudo. Os carnívoros não precisam de quilômetros de intestinos para digerir plantas difíceis. Suas tripas encolheram e sua caixa torácica se apertou. É o nascimento da moderna linha da cintura. Este povo macaco está evoluindo para algo totalmente novo. Há muito mais proteína em um rato do que em uma raiz. Sobra o bastante para abastecer um aumento no tamanho do cérebro. Ele dobra. E o resultado é um ancestral humano que nós podemos reconhecer. O que temos aqui é o Homo erectus. É o que eu gosto de chamar de a máquina pensante na história da nossa família. Então temos a máquina de comer e a máquina de pensar. E podemos ver que sua cabeça dá muito menos ênfase em comer os alimentos difíceis da savana que estavam disponíveis na época e é mais propícia a desenvolver um cérebro grande. O humano que surge há 1.800.000 anos é obra da arte evolutiva. Alto e magro, rápido e inteligente. Um carnívoro que apoia-se em ferramentas para devorar suas refeições e em suas pernas quando os predadores tentam devorá-lo, fugindo mais rápido do que qualquer ancestral macaco. Ao meu lado está um Homo ergaster macho, ou também conhecido como um antigo Homo erectus africano, que era membro da espécie humana mais antiga que conhecemos e tinha as proporções do corpo exatamente como as nossas. Eles tinham cérebros relativamente pequenos, com apenas metade do tamanho do nosso, mas um rosto reduzido e, em geral, pareciam muito mais conosco do que seus antecessores. O Homo erectus é o primeiro a passar de 1,80 m de altura, o primeiro ser humano realmente à vontade nas vastidões. Caçador e saprófago, cuja dieta rica em proteína vai direto para a cabeça. Seu novo cérebro é o maior já visto entre os primatas. O Erectus ganha um cérebro grande por acaso, graças à sua dieta. E isso resulta em um mundo de novas possibilidades. Ele começa a quebrar pedras para cortar e fazer ferramentas. Homem macaco algum jamais sonhou com tais coisas. O Homo erectus desenvolveu a capacidade de arrancar pedaços grandes de pedras das rochas e seixos. Temos, por exemplo, esta aqui, que tem esta marca imensa onde foi destacada de um pedaço de pedra bem maior. E aí o Homo erectus usava uma outra pedra para tirar lascas, ficando muito afiada. Este é o nascimento do homem tecnológico. Um ser que faz e usa ferramentas para estender seu alcance sobre o mundo. Com estas ferramentas de pedra, os primeiros humanos como Homo erectus tinham a capacidade de fazer tudo o que os outros animais podiam fazer com os dentes.
O Erectus é o primeiro a ver uma lâmina em um punhado de pedras. Para fazer essas ferramentas, o Erectus teve que entender como as rochas se quebram. Habilidades que se apoiam em um tipo especializado de inteligência humana totalmente novo, de acordo com o antropólogo Stephen Maiden. A inteligência técnica é um termo usado para nos referirmos a como alguém pode manipular objetos e fazer objetos de um modo muito complexo. O que a seleção natural parece ter feito foi botar em nossas mentes um conhecimento intuitivo sobre física, cultura material, fabricação de artefatos. Então, de modo simples, quando alguém cresce nessas sociedades, pode aprender rapidamente a usar essas ferramentas. É como aprender línguas hoje. As crianças adquirem isso, elas não fazem esforço algum. Podemos ver uma sombra de nós mesmos neste antigo prodígio das planícies africanas. Por exemplo, seus machados de mão parecem ter sido feitos por destros. Nenhum outro primata favorece uma das mãos em detrimento da outra. Na minha mão eu tenho o cérebro do Homo erectus. Esta é a parte frontal do cérebro. Esta é a parte traseira do cérebro. E além do seu óbvio tamanho maior, os dois hemisférios não são simétricos. Ou seja, o esquerdo na parte traseira é levemente maior e ele é levemente maior à direita na parte lateral. Nós achamos que isto tem a ver com a capacidade de distinguir direita de esquerda e nos dá a primeira evidência de destros no registro fóssil. Nossos corpos ainda se apoiam nessa divisão direita e esquerda. Isso permite que executemos movimentos complicados e tenhamos pensamentos além de qualquer outro animal. Nós achamos que os dois lados do cérebro fazem coisas diferentes. Por exemplo, se eu tento escrever uma frase, provavelmente estou usando mais o meu hemisfério esquerdo do que o meu hemisfério direito. Por outro lado, se eu estou pintando um quadro e tentando dar emoção e contexto a ele, é muito provável que eu vá usar o meu hemisfério direito para conseguir isso. Um novo cérebro em um novo corpo. As primeiras partes da mente moderna estão surgindo. Com o Erectus, estamos a mais da metade do caminho que nos separa dos macacos. Mas nós devemos uma outra nova habilidade ao Erectus, uma que vai mudar o mundo. Terceiro ato, a mente social. O Homo erectus apoia-se em mais do que ferramentas para sobreviver nas planícies hostis e famintas da África. Ele é parte do cardápio africano e descobre que está mais seguro em grupos. Mas se aproveitar disso, requer um novo tipo de inteligência. Ter uma inteligência social, ser capaz de trabalhar com sucesso com outros, dar atenção aos problemas dos outros e aos seus sentimentos e suas emoções é muito importante para um grupo social bem-sucedido. A inteligência social é todo um pacote de habilidades mentais que permitem que alguém sobreviva e compita com sucesso dentro de um grupo. O Erectus vive em grupos de 2 a 100 pessoas, muito maiores do que qualquer sociedade de macacos. Para continuarem juntos, eles precisam se comunicar. Mas quanto de sua linguagem ele herda dos macacos? Para os macacos, grandes ou pequenos, os gritos eram usados para avisar sobre um perigo iminente ou para fazer propaganda de sexo.
Um chimpanzé pode indicar por algum grito que está com fome ou que está irritado com um de seus colegas, ou pode emitir um som indicativo de que há comida por perto e que os outros devem vir e compartilhar. Os chimpanzés não formam frases com seus sons, nem contam histórias. Mas ainda há ecos da fala dos macacos em nossa linguagem de hoje. Quando rimos, choramos ou fazemos gestos, ou quando ameaçamos as pessoas, o fazemos tal como os animais fazem com o seu sistema de comunicação. É a sobrevivência e é extremamente que coexiste com a nossa linguagem. Enquanto grupos de Homo erectus vêm e vão, perambulando e se agrupando, eles evoluem para além da comunicação emocional, até a primeira linguagem humana primitiva. Alguns linguistas acreditam que podemos ouvir os padrões de discurso do Homo erectus ecoando nas vozes de nossas crianças mais novas. Como a maioria dos mamíferos, o erectus e os filhos do ser humano moderno nascem com laringes altas. Isto restringe o alcance dos sons que eles produzem, causando o que chamamos de falar como criança. As crianças modernas crescem sem isso. Aos 2 anos, a laringe de uma criança desce na garganta, abrindo espaço para os músculos que fazem a conversa de adulto. Mas para o erectus, o falar como criança pode ter durado uma vida. Mas sobre o que eles falavam? Quando vemos como usamos a linguagem hoje, a maior parte é fofoca. Falamos sobre relacionamentos sociais. Eu acho que há um bom argumento de que o nosso amor pela fofoca hoje é uma ressaca evolutiva e nos diz para o que a linguagem evoluiu originalmente. Esse elo com a conversa fiada é intrigante, mas o linguista Derek Bickerton acha que o Homo erectus tinha assuntos mais urgentes em mente. Eu sei que é uma escola de pensamento que alegava que a linguagem se desenvolveu para que os homens pudessem saber o que suas esposas estavam fazendo quando eles estavam fora caçando. Aí eles voltavam e suas mães diziam: "Ah, bem, enquanto você estava fora, sua esposa estava dormindo, etc, etc." É preciso muitas palavras para dizer isso. Não se pode dizer isso no nível básico. O Dr. Bickerton acredita que as primeiras frases humanas foram informações sobre onde o jantar estava sendo servido. Seria possível para um desses grupos de caça conseguir comida, trazê-la para os outros e contar como foi. É muito mais econômico se for resumido a uma palavra. Vocês podem vir com suas pedras e gravetos e afugentar as hienas. E pronto, comida para uma semana. Os linguistas chamam esta forma simples de discurso de protolinguagem. É bem provável que nos estágios iniciais do desenvolvimento da protolinguagem, o Homo erectus usasse o mesmo tipo de expressões de 2 palavras que as crianças muito jovens, as de menos de 2 anos, usam. Ferramentas de pedra e a linguagem simples dão ao erectus uma vantagem evolutiva. Ele sobrevive por bem mais tempo depois de todos os homens macacos terem sido extintos. E há 1 milhão de anos, o erectus enfrenta a sua própria crise climática. Uma grande série de eras glaciais, durando 90 mil anos de uma só vez, secou a África, criando as grandes savanas que conhecemos hoje. Mas há também décadas de clima de vapor úmido alternadas com a seca e o frio.
Quando o cardápio muda, o Erectus tem que escolher novos animais e plantas para comer. Sua sociedade está organizada bastante para pegar suas coisas e se mudar com as estações. Eles são os primeiros nômades, seguindo grandes migrações de caças, se aventurando em território desconhecido. Século após século, alguns bandos pequenos foram para o norte, para fora da África e através da Ásia, movidos pela fome e pela curiosidade. É o nascimento do desejo de viajar. Quarto ato, o nascimento da primeira mente humana. Há 800 mil anos, o Homo erectus se tornou o primeiro humano a entrar na Europa, chegando pela Espanha. Mas enquanto o Erectus se expande e explora, a evolução humana sofre uma parada. Durou muito tempo a presunção de que a evolução é um tipo de processo linear e que se os nossos ancestrais remotos tinham cérebros menores e nós temos cérebros maiores, então nas épocas intermediárias deve ter havido um processo lento de aquisição de aumento de inteligência. Um exame mais apurado mostra que não é esse o caso. A evolução tendeu, como todas as outras formas que conhecemos, a tomar um tipo de curso episódico. Com um cérebro da metade do tamanho do nosso, o Erectus é capaz de falar e de perambular. Mas ele faz as mesmas ferramentas pelo incrível período de 1 milhão de anos. Hoje, a tecnologia muda a cada dia. Mas para o Erectus, a inovação é literalmente impensável. Uma parte da mente humana moderna não está lá. Mas isso vai mudar na Europa durante a Era do Gelo. O Erectus encontra um mundo muito diferente de seu lar africano. Ele enfrenta a extinção na neve. Mas aqui, a evolução entra em uma nova fase de criatividade. O isolamento pode ser uma vantagem seletiva, permitindo que certos aspectos se sobressaiam em uma população e que essa população se expanda quando acabar o isolamento. Há muito espaço na Europa para ficar isolado e para aparecerem novas raças de humanos. O tamanho do cérebro começa a crescer. Primeiro, há cerca de 500 mil anos, e depois, por volta de 200 mil anos atrás, um cérebro tão grande quanto o nosso, em uma criatura chamada de Neandertal. Hoje, frequentemente pensamos no Neandertal como um homem das cavernas rosnante e de andar pesado. Mas ele foi o rei da Europa na Era do Gelo, capaz de inovar e sobreviver no frio. Este cavalheiro aqui à minha direita é o Neandertal. Como podem ver, ele é um pouco mais baixo do que eu, o que é muito típico dos Neandertais europeus do período, mas tinha uma estrutura corpórea essencialmente moderna, embora seus ossos fossem muito pesados e suas juntas bem rangentes. Os Neandertais são baixos e têm bom isolamento térmico, feitos para sobreviver no frio. Mas eles precisam enfrentar mais do que só o frio.
Há evidências de que os neandertais caçavam as suas presas, em muitos casos, em espaços confinados. E talvez por isso, muitos neandertais apresentem ferimentos e fraturas. Isso pode ser resultado de acidentes de caça. Mas como eles pensavam? Os esqueletos mostram muitas fraturas curadas, sugerindo que homens e mulheres com ferimentos terríveis podem ter sido mantidos vivos apesar de suas incapacidades. Evidências de que suas mentes eram capazes da compaixão. Outra pista do comportamento neandertal vem do formato de seus cérebros. Se olharmos o cérebro do Neandertal, todas as estruturas que vemos nele são quase exatamente as mesmas que vemos no cérebro humano moderno. Em outras palavras, não vemos diferenças essenciais entre o cérebro Neandertal e o cérebro humano moderno. Portanto, alguns acham que os padrões de comportamento Neandertal eram exatamente como os do moderno Homo sapiens. Mas nem todos concordam. Alguns suspeitam de que o pensamento neandertal era muito diferente do nosso. Eles possuíam uma mente fragmentada, de acordo com Stephen Mythen. Acho que os neandertais tinham o que chamo de mentalidade de domínio específico. Eles tinham inteligências independentes que não eram totalmente ligadas. Para os neandertais, podia ser impossível fazer uma ferramenta e sonhar acordado ao mesmo tempo. Eu acho que de muitas formas os neandertais eram melhores para pensar sobre algumas coisas do que nós somos hoje. Acho que seus poderes de concentração deviam ter sido imensos. Quando estavam fazendo as ferramentas de pedra, não se distraíam, eles só faziam ferramentas de pedra. Os neandertais viveram tão recentemente que muitos cientistas acreditavam que eles deviam ser nossos ancestrais diretos. Uma teoria que agora pode ser testada. O DNA de humanos modernos e ossos de neandertais são comparados para identificar diferenças genéticas. Entre humanos e neandertais, houve 27 diferenças, muito mais do que encontramos normalmente quando comparamos um humano a outro. Isso demonstra que os neandertais e os humanos anatomicamente modernos são realmente muito distintos. A velha teoria estava errada. Os neandertais não são nossos ancestrais diretos, mas são nossos primos. Há 200 mil anos, a Europa era o lar de uma espécie de humano com um cérebro tão grande quanto o nosso. Humano, mas não um de nós. Com certeza não devemos nos considerar como a medida do que é o ser humano. Nós somos totalmente humanos e os neandertais também eram. Não somos o único jeito possível de ser humano. Os neandertais eram como nós em muitos aspectos, tão humanos quanto nós. E é difícil para algumas pessoas se acostumarem à ideia dos neandertais serem diferentes de nós, mas mesmo assim serem totalmente humanos. Então, de onde veio a nossa espécie e por que nós evoluímos? Este é o próximo e maior enigma na história humana. Quinto ato, os primeiros seres humanos. Não é fácil achar os ossos do primeiro Homo sapiens. Até agora, a evidência mais antiga vem de uma caverna à beira-mar, perto da cidade do Cabo, na África do Sul. Os ossos têm 120 mil anos de idade. Hilary Deacon passou 15 anos estudando este sítio.
Os primeiros humanos são diferentes de seus predecessores por terem uma testa muito mais vertical, por terem queixo e vários aspectos cranianos anatômicos. Talvez eu possa explicar isso mostrando alguns dos fósseis. Este fóssil aqui é de um tipo de humano arcaico. Este é o famoso crânio Kubwe de Zâmbia, e ele é muito robusto em toda a arquitetura facial, com a região das sobrancelhas muito robusta. E se o compararmos a um humano moderno, e este é um exemplo, aqui temos uma testa muito mais vertical e a região das sobrancelhas levemente desenvolvida. E este é um crânio muito mais esguio e muito mais gracioso. Em fragmentos de ferramentas e ossos, os pesquisadores procuram pistas da estrutura da sociedade humana. Esses humanos modernos usam ferramentas similares às inventadas pelos neandertais na distante Europa. Lanças e lâminas de pedra garantem uma dieta regular de focas, pinguins e peixes. Mas os cientistas duvidam que esses sejam os primeiros humanos. Até que ossos mais antigos sejam encontrados, o local de nascimento de nossa espécie é um mistério. Duas ideias surgiram. A primeira é chamada de teoria saído da África. Se for verdadeira, todos nós começamos aqui, em algum lugar das vastas planícies da África. Ou o Homo sapiens se desenvolveu simultaneamente em vários locais, em 3 continentes. Por essa teoria, alguns neandertais na Europa evoluíram para formas modernas. Na Ásia, o Homo erectus também fez a transição para um cérebro maior. Três espécies na época, uma espécie agora. Se esta teoria multirregional for verdadeira, estes grupos separados teriam se deslocado, se encontrado, se acasalado e trocado genes até que todos os humanos da Espanha até Java virassem uma raça comum. Os geneticistas como Lynn Jordi são céticos. Um dos problemas reais da hipótese multirracial é que ela requer um número imenso de seres humanos na África, na Ásia e na Europa para permitir que o gene flua. Uma população muito pequena de humanos, 10.000 ou menos, não é o bastante para cobrir o globo em uma quantidade suficiente para permitir que o gene flua ao nível que seria necessário. O mundo era grande demais e nossos ancestrais estavam muito espalhados. Mas novas evidências genéticas podem ser capazes de resolver o enigma de nossas origens e de explicar como um minúsculo grupo de ancestrais poderia ter sido a semente dos humanos que conhecemos hoje. Analisando o DNA de gente do mundo inteiro, os geneticistas podem calibrar um tipo de relógio evolutivo. Eles procuram mutações, mudanças aleatórias inofensivas em nosso DNA, que se acumulam com o tempo. Quanto mais antiga é uma raça, mais mutações ela deve conter. Os resultados são surpreendentes. Todos de fora da África têm um perfil genético muito similar, apesar das diferenças superficiais. Mas o povo africano é diferente. Seu DNA contém uma variedade muito maior de mutações.
A diversidade africana é substancialmente maior, significativamente maior do que a diversidade de fora da África. Isso é o que se esperaria em uma população mais antiga, a população original dos anatomicamente modernos seres humanos. Esta pode ser uma evidência de que os seres humanos modernos se originaram naquela população africana mais antiga. Saber que todos viemos da África nos aproxima mais de descobrir os nossos Adão e Eva evolutivos. Mas deduzir onde a humanidade começou não explica como a humanidade começou. Para achar essa resposta, temos que voltar à África há 150 mil anos. Há uma espécie humana primitiva aqui, descendente do Homo erectus. Estes seres são nossos ancestrais diretos. Eles evoluíram porque encontraram sérios problemas. A Europa estava sob um frio profundo e a África estava tomada pela seca. Os desertos hostis se espalharam, criando barreiras que nossos ancestrais não podiam ultrapassar. Bandos ficaram presos e isolados nos litorais e em pequenas comunidades florestais. Os geneticistas suspeitam que ocorreu uma nova mutação que mudou tudo. O que tornou os modernos humanos especiais tem a ver com as nossas habilidades mentais. E isso foi provavelmente um novo fato mutacional que aconteceu. E aconteceu em um certo lugar e em um certo tempo. E aí, provavelmente, houve essa pequena mudança genética. Uma mudança acidental em uns poucos genes pode mudar radicalmente o modo como as pessoas vivem e pensam. Seria uma mudança na tecnologia básica que eles usavam, talvez uma mudança no sistema social e, é claro, também pode ter sido uma mudança na biologia, na forma do corpo, ou talvez até uma mudança no modo como o cérebro operava. Alguma coisa nova apareceu na Terra. Um pequeno clã de humanos que são os ancestrais de todos os que vivem hoje. Eles têm um novo tipo de mente, um pacote de capacidades que dá a eles um modo diferente de pensar. O nosso modo de pensar. Essencialmente, nós compramos um pacote. Exatamente o que era esse pacote nós não sabemos ao certo, mas ele tem muitas dimensões que ainda estamos descobrindo. Hoje você pode falar em computadores, sinfonias e foguetes à lua, esse tipo de coisa. Amanhã pode haver outras coisas de que você poderá igualmente falar que ainda não inventamos. O que nós temos é uma capacidade e ainda estamos explorando os limites dessa capacidade. A nossa espécie e a nossa mente levaram 5 milhões de anos para evoluir. Durante a maior parte da história, fomos homens com aparência de macacos. Mas então, quase no último minuto, os primeiros humanos realmente inteligentes aparecem como neandertais e, um pouco depois, como nós mesmos. Os primeiros Homo sapiens são a mais jovem das espécies humanas. Mas eles não estão sozinhos. Na Europa, os neandertais continuam sua luta para sobreviver na Era do Gelo. Na Ásia, o Homo erectus ainda está se fortalecendo. Nós tendemos a pensar que, por estarmos sozinhos no mundo, o nosso jeito é o jeito normal de se fazer as coisas. Mas com certeza não é. Se olharmos para trás, para os registros fósseis, descobrimos que há várias espécies dividindo o meio ambiente e, com certeza, dividindo o mundo umas com as outras.
Não só uma espécie humana, mas várias. Logo, elas vão se unir em um confronto que vai decidir o destino da nossa espécie e transformar o mundo. Versão brasileira MG Studio.